Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha, o foco aqui é uma daquelas estruturas que, quando a gente bate o olho, faz todo sentido. Um mapa mental comportamental. Ele conecta de um jeito fascinante os nossos bloqueios psicológicos supermodernos com uma sabedoria que já tem literalmente milênios. É uma forma visual e muito nítida de entender o porquê de nós, seres humanos, frequentemente trocarmos a conexão real da vida pela ilusão do isolamento. Então, bora destrinchar esses conceitos juntos? Certo. Então, o plano hoje é passar por esses pontos aqui. Vamos começar entendendo o mapa do isolamento. E depois a gente navega por 4 grandes pilares: a idolatria do prazer, o medo da rejeição, a distorção da realidade e, para fechar, o isolamento egoísta. É uma progressão incrível que vai lá dos nossos desejos internos até o que acontece na prática no mundo real. Bom, vamos lá. Seção 1. O mapa do isolamento e a ilusão da fantasia. O que a gente tem aqui é o mapa mental das causas. O ponto principal dessa estrutura é observar aquela nossa inclinação humana, super teimosa, sabe? De trocar toda aquela bagunça e complexidade dos relacionamentos de verdade por ilusões. Aquelas ilusões que são fáceis, embaladinhas e totalmente controláveis por uma tela. O material trata os nossos problemas de comportamento do dia a dia como sintomas diretos de algo bem mais profundo, quase como um raio-x que mostra exatamente quais são os bloqueios que nos arrancam da vida em comunidade e nos empurram para o distanciamento. E isso nos leva à seção 2. A idolatria do prazer, ou a troca pela ilusão. Aqui a gente entra no primeiro pilar desse mapa, e é sensacional como isso ilustra a nossa busca por um atalho sem esforço. De um lado, a gente tem a vontade de só colher, né? Buscar aquele pico de dopamina, o prazer imediato, pulando todo o trabalho pesado. Do outro lado, o material coloca o caminho do cultivo. O cultivo é construir relações reais. É lento, às vezes é bem desajeitado, dá trabalho, fica muito evidente como a tentação humana é pular direto para a linha de chegada, sem querer suar a camisa plantando antes. E olha como o autor da análise conecta esse atalho com a sabedoria lá de Provérbios 14, é super interessante. A ideia é que querer o prêmio sem arregaçar as mangas acaba gerando uma pobreza emocional gigantesca. A pessoa pode até se cercar de um monte de estímulos rápidos ali no celular, mas, no fundo, acaba completamente falida naquelas conexões que realmente importam na vida. Descendo mais um pouco nessa toca do coelho, a análise aponta para a ilusão dos olhos. Isso mapeia direitinho o nosso consumo moderno de fantasia digital e pornografia, por exemplo. Funciona como um ciclo vicioso interminável. É literalmente uma armadilha, porque a tela promete um alívio para ontem, mas a própria estrutura desse consumo garante que a satisfação verdadeira nunca venha. No fim das contas, só gera ainda mais fome, garantindo que a pessoa volte de novo e de novo para o mesmo isolamento. E para mim, uma das coisas mais geniais dessa estrutura é como ela usa um texto super antigo como Eclesiastes, funcionando como uma ferramenta de diagnóstico para os nossos piores hábitos hoje em dia. Imagina só, uma sabedoria escrita há milênios cravando com precisão absoluta a natureza insaciável dessa nossa geração que não larga das telas brilhantes. É de explodir a cabeça. Vamos avançar agora para a seção 3, o medo da rejeição e a falta de coragem. Então, o foco sai um pouco da busca por prazer e vai para a paralisia. E o que é super intrigante de notar aqui é como o texto destrincha a anatomia da nossa insegurança. Porque, convenhamos, preferir ficar no próprio quarto nem sempre tem a ver com buscar dopamina. Muitas vezes é puramente um mecanismo de defesa, um escudo contra aquele pavor total de ter que puxar assunto com alguém, lidar com o que sai do script ou enfrentar o risco realão de ser rejeitado lá fora. O material usa uma metáfora de Provérbios que é perfeita para mostrar o quão absurdo esse nosso medo pode ser. Tem um leão lá fora, só que na verdade esse leão nem existe. Ele representa todas aquelas desculpas super articuladas que a nossa mente ansiosa cria para fugir do contato humano. A gente fabrica ameaças gigantes, nível apocalíptico, só para justificar cancelar aquele plano de última hora e continuar debaixo das cobertas. E o choque aqui é grande, viu? O texto coloca lado a lado esse medo paralisante e a força de tomar uma atitude. O terror de ser julgado funciona como uma muralha que simplesmente congela o desenvolvimento social de qualquer um.
E a análise defende que, enquanto a gente não quebrar essa barreira de gelo, toda a coragem e a resiliência que a vida adulta exige vão acabar sendo sufocadas. Como resposta para essa paralisia toda, a estrutura propõe esse verso de 2 Timóteo. É a receita exata contra o medo. Onde os nossos bloqueios apontam para uma insegurança crônica, esse modelo traz um choque de realidade, chamando para a força, para o amor e para o domínio da própria mente. É um baita lembrete de que a capacidade para furar essa bolha está ali, à disposição, e é o oposto exato do medo que nos prende. O que nos leva à ação 4, a destruição da realidade e a cobiça da mente. Neste pilar, o texto aborda o que ele chama de olho mau, que basicamente corrompe as nossas métricas internas. E olha, não tem nada a ver com misticismo, tá? É sobre aquele filtro comportamental mesmo. Ao inundar a cabeça todo santo dia com corpos super editados em aplicativos e relacionamentos de novela, a gente acaba criando uma cegueira literal para a beleza das coisas simples, das pequenas imperfeições e principalmente das pessoas de verdade. E aqui a gente vê como a análise puxa Mateus para embasar isso, mostrando que uma dieta visual tóxica, focada só em cenário artificial e hiperestimulante, escurece demais a forma como a gente enxerga as coisas. A percepção fica totalmente distorcida. De repente, nada no mundo real do dia-a-dia parece ter cor, nada parece vibrante, interessante ou bom o suficiente. O contraponto que o autor faz nessa parte é bem triste e contundente. Ficar perseguindo sem parar uma fantasia que nem existe atrofia de verdade a nossa capacidade de viver uma parceria real. Fica quase impossível dar valor e apreciar os traços da pessoa que está ali do seu lado, dividindo a vida, se o cérebro passou por um treinamento intensivo para buscar só miragens na internet. Para combater isso, o material traz esse conselho super prático e atemporal. A mensagem é bem clara: realoque a sua energia. O texto incentiva a encontrar alegria verdadeira e gratidão nas conexões reais que já estão presentes na sua vida e parar de se esgotar correndo atrás de um ideal que só existe dentro de uma tela de computador. Chegamos então ao nosso último grande ponto. Seção 5, o isolamento egoísta e a fuga da comunidade. Como consequência final de todo esse mapeamento, o que fica escancarado aqui, essa obsessão pelo eu funciona como um ácido poderoso. Não é só sobre se afastar, isso derrete as fundações de qualquer relacionamento autêntico. Coisas como perdoar os pequenos vacilos do dia a dia, abrir mão de algo por alguém ou ter paciência com o outro, simplesmente não conseguem sobreviver no ar viciado de quem só vive para a própria solidão. E o X da questão, que o texto bate na tecla, é este. Se isolar demais, de forma severa, não é só uma personalidade mais na sua, sabes? A estrutura defende que isso está fortemente enraizado no egoísmo. Recuar do mundo é, no fundo, escolher sempre as próprias vontades sem ceder para nada, deixando de lado aqueles compromissos maduros que são super necessários para a gente conviver em sociedade. E para amarrar tudo, rola esse embate definitivo. A frieza fácil da tela contra a riqueza maravilhosa e complexa da aliança. A tela te deixa fugir de fininho, ela não te cobra nada, não exige cuidado nenhum e, convenhamos, nunca chora. Já a aliança real, os relacionamentos de verdade, exigem o peso da presença. Pede liderança ativa, pede entrega todo dia e a construção de um porto seguro para o outro. Então, a gente fecha toda essa estrutura com uma provocação daquelas que fica ecoando na cabeça da gente. Se o suor gratificante de plantar está sendo substituído por atalhos digitais, e se o conforto das nossas telas anular de uma vez por todas a nossa vontade de criar laços reais, imperfeitos, o que vai sobrar das nossas comunidades no fim do dia? É uma matriz que bota a gente contra a parede para ver para onde as rotas da nossa própria mente estão nos levando. Pensem muito nisso. A gente fica por aqui, muito obrigado por acompanharem essa análise e até a próxima.